Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, o assessor jurídico Daniel, a nossa assessora Érica, a equipe de transmissão e os que nos acompanham de casa e as pessoas aqui presentes. Peço para a secretária que faça a chamada dos vereadores. César Rose. Presente. Jean Pezenato. Presente. Douglas Anella. Presente. Juliane Robach. Presente. Leomara Tubim. Presente. Duques de Marco. Presente. Valdir Badalotti. Presente. Rafael Stross. Presente. Alceu Keller. Presente. Peço à secretária que faça a leitura da ata anterior. Ata número 011/2024. Aos 7 dias do mês de junho de 2024, às 19 horas, reuniram-se para realizar sessão ordinária os seguintes vereadores: César Rose, Jean Pezenato, Douglas Anella, Juliane Robach, Duques de Marco, Valdir Badalotti, Rafael Ostrowski, Alceu Keller e Leomara Tubim, juntamente com o assessor jurídico Daniel Desodi. O presidente abriu sessão solicitando a leitura da ata anterior, que após lida e aprovada foi assinada por todos. O presidente solicitou a leitura da moção de apoio para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Posto em votação, aprovado por todos. Requerimento de mesa número 010/2024, conforme previsto no regimento interno, foi apresentado em regime de urgência. Posto em votação, aprovado por todos. Projeto de lei número 030/2024 abre o crédito especial para o exercício 2024 no valor de R$ 21.000. Posto em votação, aprovado por todos. Projeto de lei do Executivo número 031/2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, de até uma merendeira com carga horária de 40 horas semanais, com o objetivo de atender às demandas existentes na Secretaria Municipal de Educação. Posto em votação, aprovado por todos. Projeto de lei do Executivo número 032/2024 autoriza o município a realizar incentivos na forma de prestação de serviços de hora-máquinas, em conformidade com a Lei Municipal número 2.938 de 2024, para o produtor Jandir Varoto, morador da linha Rio Leão, interior do município, a fim de utilização na atividade de suinocultura. Posto em votação, aprovado por todos. O presidente abriu espaço para assuntos gerais. Vereador Douglas fez uso da palavra, parabenizando a administração municipal pela troca das lombadas no acesso ao trevo e a aquisição de novas máquinas, patrola niveladora e micro-ônibus, para beneficiar e atender a demanda da população. Sem mais, dou por encerrada a presente pauta, que após lida e aprovada será assinada por todos. Vamos colocar em votação a ata anterior. Vereador César. Aprovo. Vereador Jean. Aprovo. Vereador Douglas. Aprovo. Vereadora Juliane. Aprovo. Vereador Valdir. Aprovo. Vereador Rafael. Aprovo. Vereadora Leomara. Aprovo. Vereador Alceu. Aprovo. Claro, todos. Suspendo essa sessão por 2 minutos. Eu gostaria que o nosso assessor jurídico explicasse sobre os 2 projetos que hoje estão em pauta. Senhor presidente, uma saudação. Seu nome, saúdo os demais vereadores, nossa assessora legislativa Érica, assessoria de imprensa, servidores municipais que nos acompanham, público em geral, uma saudação especial. Também quem de casa nos assiste e acompanha pelas redes sociais. Temos em pauta então 2 projetos de iniciativas do Poder Legislativo, somente do Legislativo, nenhum projeto do Executivo. Projeto de lei número 6/2024 fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura 2025-2028. Tal medida se torna necessária tendo em vista que ocorrerão as eleições municipais, né? Então, conforme dispositivo constitucional, a fixação destes subsídios deve ocorrer antes do pleito, em respeito ao princípio da anterioridade, tá? O que deverá ocorrer em todos os legislativos do país. Ainda conforme prevê o nosso regimento interno da Casa, a proposta, ou seja, esse projeto de lei, deverá ser encaminhado em até 90 dias antes das eleições, tá? Então, seria até o prazo de 8 de julho, então dentro do prazo regimental. Cabe ressaltar que os valores dos subsídios ora fixados é de competência exclusiva do Poder Legislativo, da mesa diretora que hoje fez o projeto de lei. E também
ele foi objeto de estudo, de reuniões com vocês todos, vereadores, né? De comparativo em relação aos já utilizados nas cidades da AMAL, e também com o parâmetro de cada orçamento de todos os municípios, dos 32 municípios da AMAL. Tá? Com base nisso, foi fixada uma média para se estabelecer o subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura 2025-2028, sempre observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda com a fixação destes subsídios que hoje vocês vão votar, em parte se resolverá o problema que vem ocorrendo há anos nos vencimentos de vários servidores municipais, que embarcam na regra constitucional que é o teto remuneratório do prefeito. Ninguém no município pode ganhar mais que o prefeito. Tá? Atualmente, o subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Três Arroios são um dos mais baixos da região. O do prefeito é o segundo mais baixo e o do vice-prefeito é o mais baixo. Tá? Então, este é o projeto de lei que vocês vão votar. Depois a assessora vai ler na íntegra o projeto de lei, onde terá o valor dos subsídios. Projeto de lei número 7, fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura 25-28. Da mesma forma, como comentado anteriormente, se faz necessário a edição desse projeto de lei, tá? Que vai fixar o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura em respeito ao princípio da anterioridade. Os subsídios também são de competência do Poder Legislativo e foi objeto de reunião com todos os vereadores, no qual se definiu o valor. E também foi de comparativo com relação aos outros municípios que integram a AMAL, os outros 32 municípios. E também sempre com base no orçamento de cada município. Atualmente, o subsídio dos vereadores do município de Três Arroios é o mais baixo da região. Então, vereadores, os projetos, ora em pauta, estão revestidos de legalidade e constitucionalidade, cabendo aos nobres edis discutir o mérito deles pela aprovação ou rejeição da matéria. São essas as considerações, presidente. Vamos retomar a nossa sessão, a nossa reunião aqui. Peço à secretária que faça a leitura do projeto do Legislativo 06 de 2024. Projeto de Lei Legislativo número 06/2024, de 17 de junho de 2024. Dispõe sobre a fixação do subsídio de prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura 2025-2028 e da outras providências. Duque Zé Marco, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com o estabelecido no artigo 29, parágrafo 37, parágrafo 11º, da Constituição Federal de 1988. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O prefeito municipal e vice-prefeito perceberão subsídios mensais nos termos desta lei durante o mandato 2025 e 2028. Artigo 2º. O subsídio do prefeito municipal é fixado no valor de R$ 16.740,68. Artigo 3º. O subsídio do vice-prefeito é fixado no valor de R$ 7.529,71. Artigo 4º. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito, de que tratam o artigo 2º e 3º desta lei, poderão ser revisados por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral anual de remuneração dos servidores do município, de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, vedada a concessão de qualquer percentual de aumento real. Artigo 5º. O prefeito e o vice-prefeito, quando em gozo de férias, perceberão os respectivos subsídios acrescidos de 1/3 nos termos da Constituição Federal. Parágrafo único. As férias do prefeito e do vice-prefeito, correspondentes ao último ano de mandato, poderão ser gozadas no segundo semestre deste ano. Artigo 6º.
O prefeito e o vice-prefeito não poderão gozar férias simultaneamente. Artigo 7º. No mês de dezembro de cada ano, durante o mandato eletivo disposto no capítulo do artigo 1º, o prefeito municipal e o vice-prefeito perceberão mais um subsídio que será pago juntamente com o 13º devido aos servidores municipais. Artigo 8º. As despesas decorrentes da lei serão suportadas pela dotação orçamentária própria. Artigo 9º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Três Arroios, aos 17 dias do mês de junho de 2024. Duques de Marco, presidente da Câmara de Vereadores. Rafael Ostrowski, vice-presidente da Câmara de Vereadores. Valdir Badalotti, primeiro secretário. Alceu Keller, segundo secretário. Vamos colocar em votação. Projetos 06/2024. Vereador César. Aprovo. Vereador Jean. Não aprovo. Vereador Douglas. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Pois não. Eu cumprimento o presidente, os demais colegas vereadores, quem nos assiste presencialmente, quem nos assiste de casa através das redes sociais. Eu gostaria de justificar meu voto, porque estamos falando sobre um assunto que gera polêmica. Por que gera polêmica? Porque antes das eleições, todas as câmaras de vereadores do país devem tratar desse assunto. E muitas das câmaras cometem exageros, para mais ou para menos. Por isso que esse assunto se torna um assunto natural, se torna tão polêmico. Queria dizer que nós estudamos bastante sobre o assunto. Esse assunto está sendo tratado aqui na casa entre os vereadores há meses. Nós estamos nos baseando, como o nosso assessor jurídico falou, na média dos salários, ou melhor, dos subsídios da região do município, da região da AMAL. Então, falando especificamente do projeto do prefeito e vice, está entre os menores e vai continuar, depois de nós aprovar ou não esse projeto, mas se nós aprovar, vai continuar sendo entre os menores. E já falando sobre o subsídio dos vereadores, é o menor e eu acredito que vai continuar sendo o menor subsídio da região do Alto Uruguai. Então não me preocupa aqui a votação desse projeto, porque nós não estamos cometendo nenhum excesso. E ele já foi debatido na casa. Me estranha, vereador Jean, desculpa, mas me estranha porque tu tinha concordado com isso e hoje tu está votando diferente. Não sei porquê, mas não quero entrar no mérito. Outro fator é que o orçamento anual da prefeitura vem crescendo acima da média, graças à boa gestão, e com isso os serviços prestados à população também vem melhorando, ano a ano. Eu vou citar aqui alguns exemplos, os principais exemplos. A aquisição de uma ambulância completa no valor de R$293 mil, mais uma ambulância no valor de R$240 mil, 3 veículos novos para a Secretaria da Saúde no valor de R$260 mil, a aquisição de 2 vans escolares, uma no valor de R$211 mil, outra no valor de R$188 mil, um micro-ônibus escolar que chegou há pouco, a Prefeitura entrou com uma contrapartida de R$162 mil, a aquisição de notebooks para os professores municipais no valor de R$64 mil, o cercamento eletrônico da escola, a troca do telhado da escola no valor de R$168 mil, a obra de ampliação da escola e da garagem da Secretaria de Obras, que está em execução no valor de R$600 mil,
A aquisição de uma retroescavadeira no valor de R$ 495 mil. A aquisição de uma pá carregadeira no valor de R$ 821 mil. A aquisição de um caminhão cesto no valor de R$ 262 mil. 2 caminhões caçambas traçados que somam praticamente R$ 1 milhão. O caminhão prancha no valor de R$ 323 mil, que era uma demanda forte da Secretaria de Obras para poder transportar as máquinas. A pintura em vias urbanas no valor de R$ 120 mil. A aquisição do terreno ao lado do cemitério para a construção da nova capela mortuária no valor de R$ 500 mil. A construção da capela mortuária já está licitado e logo vai ser dado andamento às obras, vai ser autorizado as obras no valor de R$ 720 mil. A aquisição do terreno para o Distrito Industrial 2 no valor de R$ 1.250.000. O trevo de acesso à Coxilha Seca no valor de R$ 768 mil. O trevo de acesso para as empresas lá na BR-153 no valor de R$ 259 mil. O asfaltamento no distrito da Coxilha Seca. O asfaltamento na cidade que ultrapassa os R$ 5 milhões. A ampliação da ponte em R$ 253 mil, essa ponte que dá acesso a Dourado, na saída da cidade aqui. A cobertura da praça, a reforma do ginásio, a reforma da unidade básica de saúde, uma garagem nova lá na unidade básica de saúde para os veículos. E, por fim, a moto niveladora nova, patrola nova, que é para melhorar o que não está bom, uma demanda da população, dos agricultores em específico. Eles pedem que as estradas sejam melhoradas, e então se decidiu, depois dessa enchente que aconteceu, se decidiu comprar mais uma moto niveladora. Então hoje a Secretaria de Obras conta com um parque de máquinas bom, e é uma pena que em outubro nós tivemos uma enchente e meio ano depois agora nós tivemos outra enchente. O exemplo também nessa semana, a semana inteira choveu e as máquinas não conseguem trabalhar. Mas eu tenho certeza que com todo esse maquinário a Secretaria de Obras vai conseguir dar a volta e vai conseguir entregar as estradas que a população, principalmente os agricultores, almejam. Outra coisa que eu quero falar aqui é que, graças à harmonia entre os poderes, entre nós colegas vereadores, entre o respeito que nós tivemos sempre um com os outros aqui, unidos, o poder executivo, o poder legislativo, os vereadores, nós conseguimos viabilizar em emendas parlamentares um valor que ultrapassa, que chega próximo a R$ 2.500.000 nesses 3 anos e meio, de 2021 a 2024. Eu não vou aqui citar o nome dos deputados, que não vem ao caso, mas se quiserem, é só pedir para a administração e eles vão fornecer. O percentual gasto com o funcionalismo, ele vem diminuindo em relação à receita corrente líquida. O que eu quero dizer com isso? Que o gasto com o pessoal, ele vem aumentando ano a ano. Porém, o orçamento da prefeitura aumenta mais do que o aumento concedido ao funcionalismo. Isso faz com que a porcentagem gasta com o funcionalismo venha diminuindo ao longo do tempo. Dentro dessa gestão, sempre se trabalhou abaixo de 40%. Em outras gestões, não desmerecendo, mas sempre ficou acima de 40%. Então, uma das administrações que menos gasta com pessoal em porcentagem é essa administração. E falando mais agora, falando de nós aqui, da Câmara de Vereadores, nós poderíamos gastar o equivalente a 7% do orçamento. Isso está previsto em lei.
nós gastamos 1,12%. Ou seja, falando em números, a Câmara de Vereadores no ano passado, em 2023, poderia ter gasto R$1.717.000 e gastou R$461.000. Ou seja, nós devolvemos, quando eu falo é Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, devolvemos ao Poder Executivo, e é por isso que o Poder Executivo tem dinheiro para comprar máquina, para comprar veículos, para fazer reforma e fazer tudo o que eu citei antes. Só em 2023 nós devolvemos R$1.256.000 para o Poder Executivo. E é a média que a gente devolve por ano. Então, justificando o meu voto, eu aprovo o projeto, dizendo que nós não cometemos nenhum excesso e nós vamos continuar sendo a Câmara de Vereadores que menos paga subsídio aos vereadores da região do Alto Uruguai. Eu tenho certeza disso. Obrigado. Vereadora Juliane. Aprovo. Vereador Valdir. Aprovo. Vereador Rafael. Aprovo. Vereadora Leomara. Aprovo. Vereador Alceu. Aprovo. Aprovado um voto contrário. Peço à secretária que faça a leitura do projeto do Legislativo 07 de 2024. Projeto de Lei do Legislativo número 07 de 2024, de 17 de junho de 2024. Fixa o subsídio dos vereadores do município de Três Arroios, Rio Grande do Sul, para o quadriênio de 2025 e 2028 e dá outras providências. Duques de Marco, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do município e de acordo com o estabelecido no artigo 29, 11º e 37, 10º e 11º da Constituição Federal de 1988. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os vereadores municipais perceberão, na legislatura 2025-2028, subsídios mensais nos termos desta lei, no valor de R$ 2.313,23. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, em razão à representação do poder e pelas atribuições de gestão administrativa que lhe cabem, perceberá subsídio mensal no valor de R$ 3.454,89. Parágrafo único. O vice-presidente ou quem estiver no exercício da presidência, em substituição ao presidente nos seus impedimentos, perceberá durante o período o subsídio previsto nesse artigo. Artigo 3º. Os subsídios dos vereadores, que trata o artigo 1º e do presidente, fixado no artigo 2º desta lei, poderão ser revisados por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral e anual da remuneração dos servidores do município, conforme o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, vedada a concessão de qualquer percentual de aumento real. Artigo 4º. Ficam assegurados aos vereadores o recebimento da 13ª remuneração no mês de dezembro de cada ano, correspondente ao valor integral de um subsídio mensal. Artigo 5º. Para fins de pagamento de subsídios dos vereadores, deverá ser observado o que prevê no artigo 29, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Artigo 6º. Em caso de viagem para fora do município, a serviço ou representação da Câmara, o vereador perceberá as diárias de viagem e despesas de locomoção que forem fixadas e estabelecidas na forma de lei. Artigo 7º. A participação dos vereadores nas sessões extraordinárias realizadas pela Câmara de Vereadores serão gratuitas, sendo vedado qualquer remuneração a título de indenização pela participação. Artigo 8º. A ausência do vereador à reunião plenária da Câmara, sem justificativa legal e ratificada pelo presidente, determinará um desconto em seu subsídio, do valor proporcional ao número total de reuniões mensais. Artigo 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 10º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Três Arroios, aos 17 dias do mês de junho de 2024, Duques de Marco, presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Ostrowski, vice-presidente da Câmara de Vereadores,
Valdir Badalotti, primeiro secretário. Alceu Keller, segundo secretário. Vamos colocar em votação o projeto do Legislativo 07/2024. Vereador César. Aprovo. Vereador Jean. Não aprovo. Vereador Douglas. Aprovo. Vereador Juliane. Aprovo. Vereador Valdir. Aprova. Vereador Rafael. Aprovo. Vereadora Leomar. Aprovo. Vereador Alceu. Aprovo. Aprovado, um voto contrário. Assuntos gerais. Alguém quer fazer uso da palavra? Quero transmitir o cargo de presidente ao vice, que vou fazer uso da palavra. A palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem daqui, as pessoas que nos assistem de casa. Estranho muito o vereador Jean Pezenato por ter votado 2 vezes o contrário, porque esse projeto que nós temos hoje aqui, para prefeito, vice e vereadores, vocês sabem de quem partiu? Do vereador Jean. Foi ele que estipulou o salário do prefeito e do vice. Ele concordou, ele disse, não, se vocês fizerem assim, eu aprovo. Às vezes a gente até estranha. Pode ser que às vezes ele tenha algum interesse para ser o candidato a vereador nas próximas eleições, mas tenho certeza que todos estão ouvindo e vão saber julgar. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao senhor presidente Lucas. Como não tem mais nada, dou por encerrada essa sessão. A próxima sessão será no dia 4.